Salve, salve, jovens! Voltamos para mais uma aula de controle de processo, onde hoje nós vamos analisar aí a sintonia desse nosso controlador PID. Vamos entender o que é essa sintonia, vamos conseguir aplicar ela e vamos também analisar aí um formato de aplicação que é muito comum, que está mais associado aí ao lugar das raízes comparado aí aos que muitas pessoas trabalham, né, que seria basicamente a aplicação de alguns métodos de sintonia que são facilmente desenvolvidos aí. É só vocês pesquisarem que os métodos são amplamente difundidos aí na literatura. Bom, mas para analisar essa sintonia PID, vamos primeiro precisar saber o que é uma sintonia. Então, sintonia do nosso controlador vai estar associada aí à escolha desses nossos parâmetros, parâmetros KP, parâmetros KI ou parâmetros KD, que vão fazer com que esse nosso controlador apresente aí respostas mais próximas de respostas ótimas, respostas que vão ter uma solução melhor, vão apresentar aí uma característica melhor para o nosso sistema que a gente está controlando. Então, essa sintonia vai estar associada à aplicação ou à escolha desses nossos ganhos KP, KI e KD ou KP, TI e TD, como queiram, baseado aí no formato, né, do nosso controlador. E aí vocês vão perceber que, se por um acaso vocês buscarem por sintonias, por métodos de sintonia, existem diversas possibilidades, principalmente as mais famosas, como o método de Ziegler-Nichols, que vai falar para vocês, olha, se você quer colocar um PID, um controlador PID, desliga o KI, desliga o KD, faz com que o KP seja tão alto quanto o suficiente para fazer com que o sistema simplesmente oscile e assim por diante. Então vocês conseguem trabalhar, vocês conseguem, buscando aí facilmente na sobre esses métodos, fazer a sintonia desses controladores. Mas o que eu vou trabalhar com vocês aqui é mais voltado na parte teórica, naquela parte onde a gente vai verificar aí o lugar das raízes desses nossos sistemas. Então, relembrando, né, o nosso controlador PID, ele tem diversas possibilidades de ser controlado. Ele vai criar aí modificações desse nosso lugar das raízes conforme o controlador que for escolhido. Lembrando que o I puramente ele vai colocar somente um polo, o polo nosso integrador. O PI ele tem um integrador mais um zero, o PD ele possui somente um zero e o nosso controlador PID ele é responsável por adicionar o nosso integrador e também dois valores aí de zeros, podendo ser esses zeros também no formato imaginário, que é a ideia aí de eles possuírem também uma parte J ômega. Mas a proposta é fazer com que dois zeros também sejam introduzidos nesse nosso lugar das raízes. Então, vamos analisar aqui um ambiente algo mais próximo do que a gente já vem estudando até então. Então, olha só, vamos considerar um sistema extremamente simples, um sistema de segunda ordem, onde ele vai possuir aí o G de S no formato K sobre S mais 5 e S mais 10, e a gente já sabe calcular todas as características desse nosso sistema. Então, olha, se por um acaso a gente fizesse aí o lugar das raízes desse sistema, a gente saberia que está aqui, né, os nossos polos desse sistema, e aqui o lugar das raízes, onde o K ele sai do polo e vai em direção ao infinito. Então eu mostro aqui para vocês valores específicos de ganhos aqui
de valores K para esse nosso sistema. E desse sistema, desse lugar das raízes, a gente vai ter a observação de uma resposta específica, onde eu mostro dentro dessa resposta que o nosso erro em estado estacionário, nesse caso específico, ele não é zero, ou seja, nesse caso ele deu 0,5. A gente sabe então que se a gente por um acaso aumentar o ganho desse sistema, a gente vai ter aí outros valores de erro em estado estacionário. Quanto maior o ganho, menor será esse erro. E também eu mostro para vocês aqui o tempo de estabilização, que deu aproximadamente aí 0,6 segundos. Então, esse sistema, num primeiro momento, não possui nenhum tipo de controlador. E aí, gostaria de mostrar para vocês então como é que vai trabalhar essa ideia de sintonia desse nosso controlador. Num primeiro caso, vamos simplesmente introduzir um controlador no formato I, um integrador. Então, olha só o que a gente tem de possibilidade nesse caso. A gente sabe que o integrador ele é responsável por adicionar um polo aqui na origem desse nosso lugar das raízes, desse nosso plano S. E este polo na origem, ele é responsável por zerar o nosso erro de estado estacionário, como é observado aqui. Mas, além disso, nós também temos, por causa desse nosso integrador, o nosso lugar das raízes sendo modificado. Então, temos também uma região de instabilidade, ou seja, se por um acaso a gente aumentar o ganho muito, a gente vai acabar oscilando cada vez mais, e aí também temos a possibilidade de instabilizar esse nosso sistema quando esse nosso lugar das raízes chegar, quando o nosso sistema, né, começar a atuar nessa região aqui do lado positivo desse nosso do nosso valor de sigma. Agora, o que a gente teve como resultado a partir dessa introdução desse nosso integrador? Olha, o nosso tempo de assentamento do nosso sistema foi muito mais elevado. A gente acabou tendo aí de 0,6, ele acabou subindo para 2,7 segundos aqui. Mas a gente também tem a possibilidade de colocar outros controladores, por exemplo aqui um PI. Então vou simplesmente introduzir aqui um PI nesse sistema. O PI ele é responsável por adicionar um zero e também um polo, onde calculando lá, fazendo algumas especificações desse nosso controlador, a gente simplesmente calcula um valor de zero aqui, por exemplo, em menos 0,5. E esse cálculo ele é relativamente simples se a gente por um acaso considerar aí um controlador no formato paralelo, que é muito mais fácil calcular onde que a gente vai colocar esses nossos polos e esses nossos zeros. Aliás, o nosso zero especificamente. E aí a gente sabe que nesse nosso novo lugar das raízes, a gente vai ter este formato, né, aqui com uma pequena curvatura por causa desse zero. Como a gente tem um polo na origem, ele acaba também estabilizando com um erro de estado estacionário igual a zero. Aqui o nosso ganho, eu mantive o ganho o mesmo para todos os casos, para todos os testes que foram realizados. E aí a gente teve como tempo de assentamento 8 segundos, ou seja, um valor relativamente elevado aqui para a gente. E aí, qual que é a ideia que a gente tem, né? O PI, nesse caso, a gente pode também modificar, como eu havia falado, né? A gente pode calcular aí diversas posições do lugar desse zero. Então, é mais ou menos isso que eu vou mostrar para vocês, que está associado a, então, a essa ideia de sintonia, já que a gente pode modificar, a gente pode trabalhar aí com onde que a gente vai colocar esse zero nesse nosso sistema. Então,
vou colocar esse zero um pouco mais distante. Afinal de contas, um zero muito próximo ali da origem, ele pode gerar problemas ou ele necessita aí de um sistema relativamente robusto. Pode ser que alguns componentes sejam muito caros. Então, buscando aí alguma coisa um pouco mais simples, a gente acaba colocando aqui um zero em -2, alguma coisa que vai verificar aí um outro sistema. E aí, olha só qual que é a relevância desse zero em -2. O nosso erro de estado estacionário continua zero. Agora, o nosso tempo de assentamento ele acabou ficando bem menor, quase a metade. A gente também teve um sumiço aqui de uma característica relativamente estranha no nosso início aqui do nosso período transitório desse nosso sistema. E aí, essa é a possibilidade quando a gente colocou o zero um pouquinho mais distante. Mas eu poderia também indicar, olha, esse zero ainda está um pouco muito difícil de ser alcançado. Vamos tentar fazer ele um pouco mais distante, como por exemplo aqui em -4. Então, olha, temos aqui este novo cenário com tempo de assentamento aqui de 3,8, ou seja, está melhorando o resultado desse nosso sistema, basicamente modificando onde que esse zero está sendo colocado. E aí, modificando novamente, colocamos aqui o zero exatamente sobre o polo, que é o que a gente chama de... Colocamos aqui o zero exatamente sobre o polo, ou seja, estamos cancelando o polo com o zero nesse caso. Então, olha só o que a gente teve. A gente não tem um sistema oscilatório, o nosso tempo de assentamento ficou um pouquinho menor ainda. E aí a gente pode modificar esse zero da forma como a gente quiser. Então vou deixar ele um pouco mais distante, lá em -7. Então olha só o resultado que a gente teve. O tempo de assentamento foi para aproximadamente 3,4. E a gente pode modificá-lo mais. Então vou colocar ele bem longe, lá em -20. Por quê? Esse sistema ele é mais fácil, ele não é tão restrito para a gente pode escolher aí componentes eletrônicos, por exemplo, que não vão ser tão precisos, vão ser mais baratos, e aí ele acaba criando esse zero um pouquinho mais longe, mas beleza, para a gente vai ter aí alguns ganhos. E aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês, olha, tempo de assentamento foi relativamente pequeno, próximo aí de 3 segundos. Ou seja, basicamente modificando a posição deste nosso zero, a gente acabou aí modificando também o formato da resposta desse nosso sistema. Ou seja, a sintonia vai estar diretamente associada ao tempo de assentamento que a gente está colocando, a região de instabilidade, né? Se o nosso sistema ele vai ficar instável, se ele não, ele vai ficar totalmente estabilizado. Também o overshoot, apesar de eu ter considerado todos os sistemas, todas as análises aqui com valores de K de ganho constante, a gente poderia também modificar esses ganhos para verificar algumas outras características, como por exemplo o overshoot. O tempo de subida também é uma informação que está associada a essa sintonia e assim por diante, ou seja, todos os parâmetros que a gente já analisou até então vão estar associados, vão depender diretamente desses valores de KP, KI e KD que a gente está colocando. E aí, por fim, gostaria de mostrar para vocês um caso específico desse sistema que eu ainda não havia mostrado. Se eu por um acaso dou um zoom aqui nesse nosso sistema, vocês conseguem perceber que quando esse nosso zero estava lá em -20, ele acabava criando também
uma região de instabilidade, ou seja, esse nosso PI ele ainda apresentava aqui essa possibilidade de erro aqui desse nosso sistema, de fazer com que um sistema se tornasse instável. Mas se por um acaso eu calculasse um controlador PID, como é mostrado aqui, olha, estou fazendo também a sintonia buscando um resultado tão próximo e tão bom quanto o resultado obtido aqui pelo PI, basicamente colocando aqui os nossos zeros na posição menos 10, mais ou menos 20J, ou seja, fui calculando, fui analisando esse nosso sistema e, baseado na resposta que eu gostaria que eu tivesse, eu calculei e encontrei que a sintonia deveria colocar esses KP, KI e KD de modo a introduzir esse zero nesta posição. Então, a resposta no tempo que a gente tem para os dois sistemas é relativamente a mesma. Só que, nesse nosso caso do PID, a gente não tem mais esse problema de região de instabilidade. Lembrando que os dois ganhos estão com valores similares. Beleza? Bom, na próxima aula vamos estudar um pouco mais sobre esse nosso controlador PID voltado aí à prática mesmo, à prática real desse nosso sistema. Valeu, gente. Até mais.